Muito bem, e a continuidade teremos agora o painel de debates segmento financeiro e o tema Novos modelos de negócio financeiro e os desafios da segurança. Na mediação, a querida Graça Sermu. Como participantes, o Country Manager da McAfee, Bruno Zani, o Information Security Executive Manager do Banco BMG, Pedro Nuno, o CISO da BS2, Tiago Galvão, e o CISO do Banco Carrefour, William Santos. Desejar um excelente painel para vocês. Graça, por favor. Obrigada. Bem, trocando aqui, né, gente, de visual. Saíram as mulheres, as meninas, e entraram os meninos. E o que será que eles têm a dizer sobre a paternidade, a licença paternidade, hein, Graça? Pois é, quem está aqui na sequência, porque vocês não saíram daí, né? A minha audiência é assim, continua, minimiza, tem que trabalhar, coloca aí, minimiza, continua no áudio, porque aqui no Security Leaders a gente não para. E vocês ouviram a Raquel aí, deixou um recado bacana, né? 2, a Márcia falou a quantidade de vagas aí no setor de security, né? Para vocês ocuparem aí, meninas, né? Mandem agora aí o contato. A Márcia depois aqui no privado falou que vai deixar o contato dela aí para ajudarem todas as meninas aí a se formarem em security. E a Raquel deixou aí a licença paternidade. Mas agora a gente vai falar do setor de finanças, pessoal. Como eu falei para vocês no início, né, do Security Leaders, a gente tem uma tarefa hoje, o dia todo, e amanhã, é de olhar a segurança de uma maneira mais prática. A gente vai falar de setores, aplicação da segurança, mas não é muito técnico, não. A gente vai olhar para cada setor e pensar o seguinte: o que está bombando nesses setores? O que está sendo mais importante em cada um deles? E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai olhar a segurança e pensar o seguinte: a segurança hoje tem que responder o negócio, a segurança hoje tem que estar no ritmo do negócio. Então, quando a gente olhar para um setor, a gente vai olhar e pensar o que está sendo mais importante nesse setor. Então, aqui eu estou com a turma de finanças. E se eu perguntar hoje para a turma de finanças o que está na agenda deles, com certeza vai ser Open Bank. Não tem outra coisa. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. E a gente está com a turma de finanças aqui para falar de Open Bank. E, para mim, nada altera tanto o horizonte bancário brasileiro como o Open Bank, né? Construído a partir de APIs, né? As super APIs, e conectando aí aplicações. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: na minha visão, isso é uma jornada longa que está apenas começando. Me corrijam se eu estiver errada. E por ser uma jornada longa, ela tem passos, né? Vários passos aí a serem dados. Quando a gente tem uma jornada longa e muitos passos a serem dados, a gente precisa priorizar, porque senão a gente começa a dar muitos passos e a gente se atropela. Isso aí, para quem é corredor, sabe, né? Quem quer chegar numa maratona e atingir um determinado objetivo, tem que ter uma estratégia, né? E, obviamente, ir ali passo a passo para poder depois conseguir atingir o objetivo final. E tem que ter realmente uma priorização. Então, eu acredito que cada um, né, deve ter estabelecido esse modelo e essa estratégia. Então, eu queria justamente começar falando um pouquinho sobre isso, né? Por ser essa jornada, como é que vocês estão vendo isso, né? Se realmente é uma jornada, se há tempo para isso e como que vocês estão priorizando esse passo a passo. Vamos começar com Pedro Nuno. Pedro, como é que é essa jornada para você do Open Bank? Como é que você acha, se é possível, se tem esse tempo para priorizar, para não atropelar, e o quanto você acha que é importante dimensionar essa jornada internamente? Bem, bom dia a todos, né? Obrigado pelo convite aí, né? Me sinto honrado novamente poder participar aí com esse compartilhamento de informações. Agradeço também a oportunidade de estar com os meus colegas e amigos aí. Eu acho que você começou bem, Graça, falando de estratégia, né? Eu acho que o tema pode ser até Open Bank, né? Mas a gente tem que entender que o Brasil, acompanhando o mundo, nós estamos passando por um movimento que vai muito além só do Open Bank, né? As coisas estão evoluindo de tal maneira que a gente tem que repensar nossos modelos, estratégias de negócio.
Open Bank faz parte de uma consequência, né? A gente tem visto aí o Banco Central protagonizando aí uma série de esforços, justamente promovendo essas discussões, evoluções tecnológicas. E além do Open Bank, a gente não pode esquecer de wallets, de outras formas de pagamento. Agora, o último comunicado foi sobre moeda digital, então, de novo, o Banco Central aí se protagonizando, né? A gente tem visto gigantes de tecnologia, né? Isso é comum aqui no Brasil, lá fora já há mais tempo, mas, assim, tanto bancos verticalizando para a parte comercial, né, de e-commerce, como e-commerce verticalizando para a parte bancária. E aí abrindo aí o escopo para uma série de inovações tecnológicas que talvez a gente não estaria pensando há pouco tempo atrás. Então, o que você comentou sobre estratégia, eu concordo, a gente tem que ter uma visão conjunta dessas evoluções, é desafiador, né, porque nós ainda temos um problema de... Eu estou falando em segurança, tá? Para algumas empresas, não para todas. Mas ainda temos problemas com acompanhamento conjunto com as áreas de negócio, nessas definições de novas soluções, né? Nessa evolução de atendimento de necessidades mesmo do nosso cliente, né? Porque hoje, muitas das vezes, a gente tenta antecipar a necessidade do cliente. Essa antecipação leva a você fornecer uma série de serviços que realmente você não tinha pensado há pouco tempo atrás. Então, para mim, né, um desafio seria a estratégia, acompanhar o negócio, ter um conjunto de habilidades e de talentos que hoje a gente vê o mercado. Nós estamos com um problema, assim, um apagão de profissionais, né? Todo mundo tem acompanhado isso. E algumas coisas mais operacionais, que à medida que a gente for conversando, a gente pode explorar, mas era isso que eu queria reforçar, né? Perfeito. Tiago, eu comecei, né, questionando a jornada do Open Bank, o Pedro ampliou mais ainda, né? Do ponto de vista de clientes hoje, né, essa visão, né, me parece que é extremamente positiva, né, de cada vez mais o setor financeiro se abrir, o cliente ter essa oportunidade de escolha, ser dono, né, dos seus dados, poder decidir para onde ele leva esses dados, como ele vai se relacionar com o setor bancário. Mas, do ponto de vista de segurança, isso traz um desafio imenso, né, Tiago? Então, o Pedro tratou do desafio do ponto de vista da instituição, mas eu reforço aqui que, do ponto de vista de segurança, também tem um grande desafio, né? Bom dia, Graça. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí. Prazer estar com vocês novamente. Bom dia para quem está nos escutando e nos assistindo. Graça, eu concordo contigo, né? O desafio está grande e está constante, né? Mas eu só queria puxar aquela frase que você falou de estratégia, que eu acho que ela é o alicerce fundamental aqui, né? O Banco Central, ele fez uma estratégia, né, de puxar essa pauta, né, de Open Banking, de PIX, há um tempo, né? E isso está estruturado há um tempo, né? Está sendo divulgado agora, mas tem todo um background aqui acontecendo, que está sendo para entregar esses serviços agora. E aí o que eu vejo é que, né, as instituições, né, estão também investindo tempo nesse tema chamado estratégia para que, né, a área de segurança consiga acompanhar a área de desenvolvimento e entregue produto para que a gente traga segurança junto com a agenda do Banco Central, né? Algumas instituições são obrigadas a respeitar alguns calendários, né? Outras têm opção e podem respeitar um calendário um pouco diferente, mas existe, né, uma questão regulatória para a gente cumprir. E aí, o que eu vejo muito, né, na outra parte que você disse, é o cliente, né? O cliente está sedento, né? E o resultado do PIX, eu acho que para mim, um dos maiores cases, né, de sucesso, do tanto que a disrupção estava sendo necessária, o cliente estava precisando, né, e o cliente hoje não quer ficar mais sem, né? E o Open Bank, ele vem nessa jornada também, né? E o que a gente está fazendo por trás de segurança, né?
E aí que o que a gente tem, né, visto muito aí, né, é o tema do Security by Design voltando para a mesa, né? E o Security and Privacy, né? Porque a gente já pega o tema da LGPD junto. Porque falando de Open Banking, nós estamos falando praticamente de dados transacionais de um lado para o outro e como a gente protege esses dados, né? E aí o que eu vejo muito forte essa discussão hoje, porque se a gente consegue trazer um Privacy by Design e um Security by Design realmente no começo da concepção, a gente ganha tempo na hora de fazer entrega, né? Então, não só a segurança fica lá no fim, né, do processo, mas desde o começo. Né? O que a gente tem visto muito é o time de segurança nas reuniões que a gente tem dentro da FEBRABAN, né, que a gente tem dentro da BBC, a gente tem dentro de algumas instituições e fóruns que a gente participa, desde o começo dos projetos. E isso a gente ganha tempo até em discussão e em benchmark entre nós. Porque aí a gente acaba colaborando entre as instituições financeiras e trazendo soluções para todas, né, e discussões para todas. Então, eu acredito que, voltando à palavra da estratégia, para não perder o seu gancho, a estratégia tem que estar muito bem definida, né? Da mesma forma como o Banco Central veio trazendo toda essa agenda, né, as instituições financeiras, não só a parte de produto, mas o time de tecnologia e o time de segurança estarem juntos para isso sair a entrega junta e com segurança. William, pegando então esse gancho, voltando para aquela pergunta inicial que foi reforçada, o Pedro ampliou, o Thiago bateu na tecla de novo, eu fecho então esse triângulo para depois jogar para o Bruno Zani, reforçando a pergunta. A jornada é longa, complexa, tem passos fundamentais para reduzir riscos. Na sua opinião, os principais passos já foram dados? Você acha que é difícil para as instituições cumprirem esse calendário do Banco Central? Essa pergunta era para o Bruno Zani, mas aí eu antecipei para você, porque aí dá tempo do Bruno Zani pensar. Tá bom. Bom dia a todos. Estou quebrando o galho do Bruno Zani. Obrigado, Graça. Já vou pegando. Olha lá, já me agradeceu. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. De casa nova, né, William? De casa nova, né? Casa nova. Agora, além de cuidar das finanças, você vai cuidar da nossa geladeira, é isso? É isso também, né? Vamos ser mais abrangente. Também, ampliou o leque aí. Que bom, boa sorte aí, muito boa sorte. Obrigado. Vamos lá, a gente respondendo aí ao questionamento, né? É um tema bem relevante, né? Eu acredito que as instituições vão conseguir cumprir, sim, a agenda dentro do prazo, né? Que é igual o Thiago comentou, já é algo que a gente já vem trabalhando há um bom tempo, né? A gente utiliza aí tanto da FEBRABAN quanto da BBC para se reunir e conseguir tanto montar a estratégia, né, do que vai ser feito para a gente conseguir entregar o produto no prazo, com a qualidade e a segurança necessária, né, que é um tema que foi muito bem colocado tanto pelo Pedro quanto pelo Thiago aqui, né. Na minha opinião, assim, segurança não é só uma área de suporte, mas ela passa a ser uma área de negócio, ela tem que estar envolvida aí na criação dos novos produtos, tem que estar envolvida nos processos de negócio para a gente conseguir ser muito mais abrangente, ser muito mais assertivos aí na criação de controles e metodologias, né. Que era algo que era descolado, né, e vinham os incidentes de segurança, o pessoal lembrava dos bombeiros de segurança que entravam lá para resolver problema e apagar incêndio. Né, quando a gente começou a participar realmente dos fóruns de forma mais ativa, né, e principalmente lá na BBC e na FEBRABAN, quando fala de Open Bank, assim, até squad, né, de trabalho, a gente acabou adentrando, né, na minha antiga casa a gente acabou adentrando no detalhe de entender como a gente ia fazer o produto, como ia criar os controles, discutindo o nível de detalhe e maior profundidade, né, justamente para a gente conseguir aí, criar controles e estruturar, né, o produto para que ele realmente saia aí com sucesso, né, até para atender legislação como a LGPD, né, que também é um outro calcanhar aí que a gente tem em comum, né, com o DPO, né. Dentro desse ecossistema a gente vai trocar muita informação, né? É igual você bem colocou no começo, né, Graça? O cliente vai ser dono da sua informação. Então, ele vai numa instituição, ele vai
a querer negociar alguma coisa com taxas diferentes e as instituições vão passar praticamente um ano de informação de uma instituição para outra para ele conseguir ofertar um tipo de produto ou algo diferente. Então, assim, o Pix veio para mudar o mercado, e realmente concordo, né? A gente, como usuário da solução, a gente vê que é um negócio extraordinário, é rápido, é instantâneo. Né? Foi um belo business case, né, William, como o Thiago colocou, né? Exatamente. Agora, para o Open Bank também vai ser mais uma revolução e vai ser algo que eu entendo que não é um caminho sem volta. Né? Gera, óbvio, né, que toda a facilidade, né, que eu costumo dizer também, geram fragilidades, né, e a gente está aqui para justamente entender quais são e criar mecanismos aí de defesa para poder criar controles e blindar, né, esse tipo de issue de segurança. Né? Igual a turma colocou. Antigamente a gente falava de crime organizado. Por que o crime organizado? Porque eles se falam e a gente não se falava, né? Tinha aquele negócio de não posso abrir o meu segredo aqui do banco porque é sigiloso, né? Só que é algo que mudou, né, no mercado. Então a gente se fala muito mais, né? Troca muito mais informação. Então com isso a gente está conseguindo mudar de patamar e ganhar uma robustez cada vez maior aí para se inserir nesse novo ecossistema de forma diferente, né? Sim. Sim, perfeito. Bem, Bruno, a pergunta para você já foi antecipada, né? Então, eu queria a tua opinião, assim, pelo que você está acompanhando aí desse tema, né? E essa corrida, né? O quanto que você acha que os bancos vão conseguir aí estar preparados, né, para isso. Mas eu já antecipo também uma outra questão, e aí dou a deixa também para os demais pensarem um pouco, né? Que é a seguinte: no Open Bank, a falha de um banco pode ser a falha de todo o ecossistema? Essa pergunta, inclusive, a audiência já mandou aqui, já disparou também. E aí os demais ficam pensando aqui, quer dizer, na medida em que você vai ampliando esse ecossistema, vai tornando open, o quanto que essas arquiteturas também vão ficando muito conectadas, né? E isso pode trazer a falha de pode impactar no ecossistema como um todo. Daqui a pouco eu coloco isso em questão para a gente dar uma dinâmica também um pouco diferente aqui entre os três. Vamos lá, Bruno. 2 perguntas em uma, um combo aí para você. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Graça. Bom, começando pelo primeiro ponto, né? Eu acho que as empresas, elas os bancos, eles foram se adaptando conforme essa demanda foi surgindo, né? O setor financeiro no Brasil, ele é um setor de vanguarda de tecnologia, e isso se aplica também à segurança, né? Sem dúvida, a vertical mais madura que a gente tem. E eu acho que a grande novidade, o Pix já começou um pouco com isso, e agora com o Open Banking já com as fases em curso, né? Tá meio que eu brinco com alguns clientes de finanças que, assim, eles estão trocando o pneu com o carro andando, né? A gente está fazendo implementação em alguns cenários em ambientes separados e apartados para essas novas tecnologias, e em outros não. Tipo assim, vamos lá, a gente já tem um ambiente aqui, esse ambiente vai servir também para o Pix, também para o Open Banking, e a coisa está acontecendo. E aliás, acho que a gente até já falou nisso em algum painel, né, Graça, que é aquela história a geração do compartilhar, né? E essa geração do compartilhar chegou aos dados financeiros, né? O dado financeiro é do cliente e ele vai querer levar esse dado para qualquer lugar. Do ponto de vista de segurança, isso muitas vezes é antagônico com o que a gente aprende lá atrás, né? De não, vamos controlar, vamos deixar o dado isolado em determinado lugar e tal, e a gente está tendo que se adaptar a, olha, ele vai ter que estar livre, entre aspas, né? Porque não é totalmente livre, a gente vai ter que continuar se preocupando com perda de dados, com LGPD, com N outras coisas, então encontrar o balanço em cima disso. E uma coisa que eu trago também, e acho que é comum a todos os assuntos que praticamente a gente falar aqui, esses novos ambientes e a necessidade do negócio dele ser muito mais ágil. Né? Não dá para ser aquele cenário que a gente conhecia lá, mesmo nas próprias instituições financeiras, alguns anos atrás, tem um ambiente de homologação aqui num data center X, a gente vai ficar em homologação por 6 meses para ver se está tudo legal e tal. Não dá mais tempo, né? Não tem mais esse tempo. Tudo é cloud, tudo é container, tudo é Agile, tudo é DevOps.
Então, do lado de segurança, a gente teve, e aí, do lado vendor de segurança, né, a gente teve que se adaptar a isso, tá? Não dá para chegar pro Pedro e falar, Pedro, então, olha só, sabe aquele hardware bonitão de IPS que eu tenho? Você vai ter que colocar um lá na frente desse segmento novo de Open Banking. Poxa, talvez no médio prazo ele até pense nisso, mas se ele depender disso para colocar o ambiente no ar, não vai dar. Tá? Então aí, e outro ponto que o Thiago comentava, do tal Security by Design, a gente tem que antecipar esse ciclo cada vez mais, né? Existe um conceito em segurança que a gente chama de shift left, né? Que é levar cada vez mais para a esquerda do ciclo de desenvolvimento a implementação de segurança, né? E aí, eles aqui sabem disso melhor do que eu, uma briga já nas financeiras, e isso é visto muito na fintech, é exatamente com a área de desenvolvimento. Né? Desenvolvimento é negócio hoje em dia. Não dá para chegar para o desenvolvedor e falar, cara, não, calma aí, você não vai desenvolver agora porque eu não tenho controle de segurança. Então, eu vou ter que adaptar e vou ter que conseguir fazer isso muito rápido. Tá? E o que você comentava, Graça, sobre a indisponibilidade ou a falha de um ou de outro, uma coisa que eu achei legal já no Pix, e eu vejo que no Open Banking está acontecendo a mesma coisa, o Banco Central tem concentrado grande parte dessa infraestrutura, né? Então, a hospedagem de chave Pix, no caso do Open Banking também, algumas infraestruturas de comunicação, e eu acho que do ponto de vista de arquitetura, isso facilita exatamente para evitar esse sistema colapsar, né? De ter um banco fora e cair o sistema inteiro. De verdade, assim, eu não tenho fundo nisso para dizer se isso não pode acontecer lá na frente, mas eu acho que esse problema já foi pensado na arquitetura também. Tá? Entendi. Entre vocês, Pedro, Thiago e Williams, o que vocês acham? Alguém pode responder essa questão? Se a falha de um banco pode comprometer o ecossistema no Open Banking? Deixa eu só colaborar, então, um pouco. Assim, o que eu acho, né? Nós vamos começar a passar por uma inovação, a gente já tem passado por isso, né? A gente já tem visto que inúmeras atividades bancárias e outras atividades incorporadas, elas já é transparente para o cliente. Então, você entra numa plataforma de e-commerce, você consegue fazer a sua comercialização, comprar um produto sem passar pela instituição financeira, o que não é verdade, né? Temos que passar sempre por uma IF. Mas, então, quando a gente fala que uma vulnerabilidade numa instituição financeira pode ser o colapso total, eu acho que não, tá? Eu acho que nós estamos falando de uma plataforma com vários caminhos críticos, né? E uma falha em qualquer um desse ecossistema, ele pode gerar um processo que pode desencadear coisas piores, né? Então, quanto mais a gente tem um aumento de interoperabilidade entre esse ecossistema, né? Desde de uma loja que você não precisa mais nem abrir o app, né? Você não precisa nem colocar a mão mais na sua carteira para realizar um pagamento, até a emissão mesmo do pagamento e a conclusão, existem vários fatores críticos por aí que não dependem só da instituição financeira. Reforçando a questão do desenvolvimento aí, eu não sei se todo mundo sabe, mas o maior problema hoje não é com vulnerabilidades em sistema. O maior problema são com fraudes processuais, onde são utilizados dados de telefone, credenciais, redes sociais, credencial de e-mail, CPF, cartão de crédito, dados bancários e o último que vazou, que tinha até dados de imposto de renda, que foi um tempo atrás, foi meio que abafado, mas que hoje, né, qualquer fraudador tem os seus dados completos, né? O que fez com que muitas instituições tivessem que mudar até a forma de múltiplos fatores de autenticação. Quanto à vulnerabilidade, assim, 70%, que eu tinha anotado, né, 75% de vulnerabilidade de sistemas, 70% são de código aberto, que é outro desafio. Por isso que é importante a Security by Design nesse ponto. Além de processo, estratégia, sistemas de antifraude, conscientização e educação, modelagem de ameaça lá no Security by Design, ferramentas que não permitam um desenvolvimento, a entrada de produção de um sistema sem segurança. Sempre eu dei esse exemplo, né? A mesma coisa você fala de você ir para uma linha de produção de carro e permitir que o carro seja disponibilizado na concessionária sem freio.
Assim, não dá para pensar nessa forma. Então, assim, e aí eu reforço que é o que está acontecendo hoje, que eu acho que é a grande jornada que eu tenho visto, que é a colaboração entre as empresas, né? Nós que somos instituições financeiras, a gente tem vários grupos, IGTs, igual foi comentado, e eu acho que essa colaboração tem trazido bastante retorno quanto a fraudadores, sim. E a gente utiliza plataformas hoje que realmente têm reforçado isso. Maravilha. Tiago e Williams querem acrescentar algum ponto sobre essa questão da falha comprometer o ecossistema? Posso falar um pouco aqui. Conhecendo o ecossistema da forma que ele foi desenhado, né, e dos temas que a gente já discutiu até em níveis mais técnicos, né, não acredito que seja possível comprometer o ecossistema. Acho que de repente pode ter falhas, podem, mas falhas isoladas de uma IF para outra IF, no momento de trafegar o dado do cliente ou no momento de uma transação específica, mas pensando na cadeia, né, na estrutura do Open Banking como foi desenhada, modelada, eu não acredito que a gente tenha um Big Bang, né? É igual, por exemplo, vou fazer aqui um comparativo com o Pix, né? Você pode ter problema? Pode, né? De uma instituição para outra? Pode. De repente, uma instituição está funcionando e a outra não, ou algum serviço parou, pode acontecer. É normal, é natural, acredito que é do jogo, enfim. Mas, falando em estrutura, eu acho muito difícil, assim, ter um colapso, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte, né? É claro que os painéis do nosso dia aqui hoje são, né? Não tenho tanto tempo e as perguntas são muitas, nós estamos com uma audiência muito grande. Então, eu vou trazendo as perguntas e vamos tentar aqui minimizar ao máximo aqui as dúvidas. O Pedro Nuno comentou sobre compartilhamento, mas tem uma pergunta aqui interessante. As instituições financeiras e as fintechs, na opinião de vocês, terão que parar de se ver como competidoras e abrir maiores canais de compartilhamento de melhores práticas de cybersecurity? Vocês acham que hoje vocês já estão conseguindo compartilhar bem essas melhores práticas de cybersecurity, como deve ser feito? Quem pode responder? Porque o Pedro disse que sim. Tiago, Williams, Bruno, vocês concordam? Vou roubar aqui só mais um pouquinho. Eu acho que ainda não, tá? Não? Por quê? Eu acho que ainda não, né? As grandes instituições, sim, né, porque já tem um movimento, igual o próprio Pedro colocou, muitos CISOs e profissionais da área já se conhecem, e a própria FEBRABAN e outras instituições aí acabam apoiando essa troca de informação, né? Só que assim, fintech já diz o nome, é rápido, é ágil, eu quero criar, preciso fazer negócio, e acaba nascendo aqueles unicórnios que do dia para a noite vale milhões, né? Muito provavelmente esse cara ele não está focado em segurança, né? Ele coloca a segurança necessária para ele rodar o business dele, mas é algo que ele vai remendando depois, né? Essa é a minha opinião sobre esse tema. Perfeito. Tiago, alguma opinião, Bruno, sobre isso? Eu gostaria, assim, eu acho que até a frase do Williams aí, eu acho assim, né? Eu acho que existe sim uma colaboração na maioria das instituições financeiras. E a colaboração ela é do nível técnico ao estratégico. Existem reuniões técnicas, existem reuniões estratégicas que acontecem entre os bancos, liderado muito pela FEBRABAN e por outras instituições que a gente participa, e outras comissões que a gente participa, e se discute bit byte e se discute estratégia. Então tem. Mas eu concordo também com quem falou que deve ter uma camada que não preocupa com isso, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente buscar um consenso e um alinhamento aí o quanto antes, né? Mas, enfim, né? Acho que a instituição financeira, por existir, o Banco Central já exige algumas coisas, né? O que a gente espera aí é que todos sigam aí as exigências que estão na mesa, né? Até porque o Banco Central faz auditorias, o Banco Central faz avaliações, e o Banco Central também tem os pré-requisitos quando define o PIX e o Open Banking. Então, para você fazer parte do jogo, você tem que seguir alguns ritos, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho, tá? Eu ainda tenho uma visão de caminho ainda sendo seguida, tá? Tá. Bruno Zani, para você, esse mercado, a falta de maturidade de algumas dessas empresas, eu não vou nem denominar se é fintech, as categorias, eu não quero nem
cometer erros aqui. Mas esse mercado, você tem contato com esse mercado? Você acha que é importante essa maturidade de segurança para esse mercado? Eles chegam para você, eles têm uma velocidade, né, como foi colocado aqui, de inovação muito grande. Como é que você vê isso? Do ponto de vista de cyber, obviamente, sim, né, que é o nosso tema aqui. É assustador esse ponto que vocês comentavam sobre a velocidade dessas empresas. Assim, eu tenho um caso aqui, claro, sem citar nomes, assim, de uma empresa que a gente atendeu faz um ano, aliás, até um pouquinho mais de um ano. Essa história da pandemia me deixou meio perdido no tempo aqui, mas eu lembro que foi um pouquinho antes do início da pandemia, e a gente estava falando ali de uma proteção de cloud para mais ou menos, se eu não me engano, naquela época, 900 usuários, né? Isso há um ano e meio atrás, talvez. E a gente voltou a conversar faz 3 meses, e eles comentaram, não, foi legal, a coisa funcionou, mas a gente precisa fazer uma ampliação. E eu falei, não, legal, vamos lá, né, para onde a gente precisa ir, né? E aí você fez sempre ampliação 10%, 20%, mas assim, eles mais que dobraram de tamanho em um ano e meio, entendeu? Então, a velocidade de adoção é muito, muito grande, de tecnologia mais ainda. Elas são empresas totalmente digitais, né? Então, não tem muito aquele cenário que eu comentava de, vamos adaptar um data center, vamos fazer isso. Tudo vai para o ar. E o desenvolvedor, né, que eu comentava que ele é o negócio, ele está desenvolvendo o tempo todo. E está querendo jogar coisa nova na esteira de produção. Muitas vezes, não é tão pensado em segurança antes de colocar esse cara lá na esteira de produção. Né? Então, tanto que as grandes perdas de dados, e eu nem estou falando de fintech, estou falando de forma geral, que a gente tem visto nos últimos meses, elas ocorrem muito por falha de configuração, muito por despreocupação com alguns passos de segurança, de, vou hospedar alguma coisa na nuvem, vamos embora, e depois ele está no ar, e assim você pensa, mas o hacker fez um super ataque. Não, às vezes ele nem ataque fez, ele só se aproveitou de uma informação que estava pública. Tá? Teve um caso emblemático agora, algumas semanas atrás, da Colonial Pipe lá nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, mas chamou bastante atenção, e agora, né, depois de algum tempo, começam a surgir, como que o ataque começou, né, e aquela fase de reconhecimento do ataque, aí surgiu uma informação essa semana que o cara tinha usuário e senha, e assim, você fala, poxa, mas se ele tem usuário e senha, ele fala privilégio internamente, não tem um grande ataque por trás disso, e muitas vezes não tem mesmo, tá? Simplesmente por falta de preocupação com as etapas básicas. Eu vejo que as fintechs, né, pensando nesse cenário mais ágil e tal, muitas vezes eles estão olhando para a segurança, eles têm tentado discutir nesses fóruns da Febraban e etc. Mas o que eu vejo também, às vezes, que as áreas de segurança têm uma vida meio ingrata nessa briga com a velocidade, né, que é do desenvolvedor falar, cara, eu preciso pôr isso aqui no ar. E aí o cara de segurança não pode falar, não dá. Né? E aí o negócio vai para o ar, às vezes, beleza, dá para remendar e dá para deixar ele ok depois, mas tem hora que, invariavelmente, isso acaba virando notícia, né? Então, é difícil encontrar esse balanço entre velocidade e segurança. Segurança melhorou muito nesse ponto de conseguir dar mais possibilidade de negócio, e é meio lugar comum, né, Graça, falar de segurança colada ao negócio. Eu acho que hoje, mais do que nunca, ela está, apesar de ainda ter algumas empresas que estão olhando segurança simplesmente como funcionalidade, olhando para 5, 6 anos atrás, a gente evoluiu pra caramba. E aí, talvez, isso também é o que o Pedro comentava sobre a falta de profissional, porque às vezes você até tem profissional, o cara que entende de firewall, que entende de IPS, que entende de criptografia, mas o negócio dele é entender da tecnologia, ele não quer saber de falar do negócio. Né? Ele quer saber de, o que precisa. Não, eu sei implementar o firewall. Mas não é isso. Mas não é isso que você precisa, né, meu amigo? Ele precisa saber implementar o firewall e explicar o porquê que a empresa precisa do firewall, o que ele está protegendo, né? Então, essa história do profissional é super complicado, assim. Eu ouvia os americanos falando disso há 5, 6 anos atrás, eu dava risada. Falava, é piada, esses caras não conhecem o mercado do Brasil, que falta lá emprego, não é gente. Né? Mas, assim, hoje a gente vê que falta muita gente, e eu acho que por causa desses movimentos também. Né? Bem, pessoal, estamos chegando ao final, né? Nossos painéis aqui no Security Leaders, né? Mas acho que sobre Open Bank lidamos aqui com as questões mais importantes.
Vou fazer uma rodada rápida só de mensagem aqui, final, com uma pergunta que eu acho que é muito interessante e que aí vocês podem deixar uma mensagem final. Vocês acham que está claro para os clientes que a propriedade dos seus dados está com eles? E que esses dados até agora estiveram sob a posse exclusiva das instituições financeiras? Vocês acreditam que eles têm essa consciência de que agora esses dados estão com eles? Pedro, sua mensagem final e esse recado aí sobre seus clientes. Você acha que eles agora têm essa consciência de que são donos dos seus próprios dados, da sua própria vida financeira? Então, eu acho que não, tá? Inclusive está longe disso. Se a gente for comparar com outros países aí, quanto que outros países se preocupam com a sua informação, né? Vou só dar um exemplo, assim, de uma viagem que eu fiz, que eu fui tirar foto da gente num parque, minha família, e tinha alguém atrás da foto, a pessoa foi lá e pediu para eu pagar a foto, por incrível que pareça. Então, assim, mas não é piada, não, tô falando sério. A pessoa viu que eu tirei, que ela estava no fundo, ela veio, me chamou, falou assim, você poderia apagar a foto? Então, assim, eu acho que a gente está longe, mas eu acho que a gente tem que ter um papel, nós temos que ser, principalmente instituição financeira, sabe, Graça? Assim, eu não sei como, tá? Eu acho que esse é um desafio, fica aí o desafio para a gente. Mas, assim, nós como instituições financeiras, e eu que trabalho numa instituição que os meus clientes são fragilizados, né? São pessoas que eu preciso dar uma atenção, eu, de alguma forma, eu tenho que ser protagonista na sua educação. Então, eu não posso esperar que meu filho de 2 anos seja educado por osmose e que ele vire um adulto sem um processo de educação. Então, eu, como instituição financeira, eu deveria ter um desafio de trazer essa conscientização para que o meu cliente, o meu fragilizado, vamos dizer assim, independente da idade, Sim. ele possa ser conscientizado ao ponto dele entender que aquela informação é dele, que ele não pode sair passando dados para qualquer uma pessoa que ligue, que ele não pode sair tirando foto e colocando foto de cartão na internet, que a gente pega isso direto, né? Então, que eles possam, sim, ser conscientizados, aí eu acho que é a sociedade como um todo, né? Para que a gente possa ter uma alfabetização digital, né? Desde o início, né? Já passou da hora de a gente educar nossas crianças na escola e ter uma cadeira só de segurança, finanças, né? E etc. É o meu ponto de vista, tá? Que ótimo. William, Tiago e Bruno, vou pedir para vocês serem rapidinhos aí na mensagem final, por favor. Obrigada. William. Vamos lá. Eu acho que, assim, não estamos preparados, né? É igual o Pedro colocou. Acho que tem que ter um trabalho de conscientização forte, né? Para o pessoal entender que ele é responsável pelo seu dado e o poder que o dado tem, né? Então, acho que começaram algumas campanhas na mídia, mas é algo que eu entendo que ainda vai longe, ainda vai demorar um tempo para as pessoas entenderem, né? Não vai ser da noite para o dia, né? E como a gente comentou aqui, né? Realmente a gente tem que preparar as pessoas, preparar nossos profissionais, né? Não tem outro caminho, assim, é treinamento, aprender, entender e a gente pegar as IEPs, né? Pegar aí os seus clientes e tentar fazer um trabalho de conscientização forte aqui no Brasil, né? Então, bacana, né? É a função das instituições também, né, William? Exato, com certeza, exatamente. Né? Tiago, seu recado final aí, rapidinho, por favor. Acho que, Graça, para adicionar, né, para não ficar muito repetitivo aqui o que o Pedro e o que o William falou, eu adiciono aqui a questão de que o tema de vazamento de informações que está acontecendo no mercado, né, isso está mexendo com esse assunto, né, e o tema da LGPD está mexendo com esse assunto. Então, acho que a gente está no momento, né, que o Open Banking está chegando, mas existem outras coisas ao redor que estão mudando, né, e mexendo o assunto de privacidade. Então, a gente está no momento, né, bom para a gente realmente poder conduzir bem esse assunto e ter aí uma melhor educação, né, e conhecimento sobre esse tema. Bem lembrado, muito bem lembrado. Mais um elemento. Bruno, seu agradecimento aí. Agradeço a todos, corroboro o que o Pedro, o Williams, o Thiago comentou. Também acho que a gente não tem consciência de forma geral, salvo raríssimas exceções. E
também vamos aproveitar que o tema é quente hoje em dia e que Verdade. a gente consegue pegar o gancho nisso, né? Muitas vezes a gente aprende pela dor, né? Então, como tem bastante gente sofrendo a dor, vamos usar de exemplo, eu acho que dá para ajudar sim. Mas obrigado, pessoal, pela participação, como sempre foi um prazer. É verdade, eu também quero agradecer a vocês mais uma vez, Bruno, Williams, Tiago e o Bruno Zani, Pedro, por estarem aqui conosco. Pessoal, obrigada pela audiência. Aqueles que eu não consegui trazer todas as perguntas, mas eu vou trazendo aqui ao longo do dia. Obrigada, Ângela, com você e aos participantes do painel, gente. Olha, um abraço grande. Continuem aí conosco, os que puderem, minimizem aí a tela, mantenham o som ligado aí. Vamos aí, estamos juntos ao longo do dia. Muito bem, Graça. Parabéns a você e parabéns a todos os painelistas que compuseram aí, né, esta sessão especial. Obrigado a eles.